Bom dia para você, muito bom poder conversar contigo. Queria entender um pouco da sua visão, né? Com o aumento da Selic aqui no Brasil, queda de juros nos Estados Unidos, esse diferencial está maior e até existia muita expectativa, né, de trazer de novo o investidor estrangeiro aqui para o Brasil, mas o fluxo não está animando muito. Como que você está vendo esse movimento, né? A gente ainda pode ter uma movimentação um pouco mais forte do estrangeiro com esse cenário de juros, ainda mais quando a gente vê, né, alguns pares do Brasil cortando, a gente vê outros países cortando os juros e a gente em movimento de elevação. A gente pode ter um movimento importante, existe essa expectativa do mercado, ou ainda essas questões que você estava comentando ainda trazem um pouco mais de cautela, de peso na decisão do investidor estrangeiro em fazer algumas alocações aqui no país? Eu acho que tem dois pontos importantes aí também, mais uma vez, né? Esse diferencial de juros, ele é um elemento numa conta que são considerados vários outros elementos. O diferencial de juros realmente torna o Brasil mais atrativo para quem quer deixar esses recursos rendendo no mercado financeiro. Mas tem outros pontos aí. O primeiro deles é que subir a taxa de juros implica em um desaquecimento da economia. É justamente isso que o Banco Central busca. Para ter esse arrefecimento inflacionário, você busca um arrefecimento da economia. Com esse arrefecimento da economia, o nível de atividade ele acaba ficando também mais prejudicado. Então, outros tipos de investimento acabam sendo não tão atrativos assim, como é o caso daqueles setores que são mais alinhados com os ciclos econômicos, né? Então, a gente tem várias empresas que estão expressas na nossa Bolsa de Valores que sairiam, né, prejudicadas ou teriam um caminho um pouco mais duro pela frente por conta desse arrefecimento da demanda. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a queda nos juros internacionais, ela promove outro movimento, que é um caminho rumo a uma situação econômica um pouco mais benéfica em termos de nível de atividade ao redor do mundo, né? Então, você começa a deixar de lado esses questionamentos, né? Ou eles começam a ser cada vez mais espaçados sobre uma queda abrupta da atividade lá fora, principalmente amparada pelos dados que têm sido divulgados nos Estados Unidos, e você começa, né? O investidor começa a olhar para esses lugares com perspectivas melhores em torno do nível de atividade, o que faz com que esses lugares também se tornem mais atrativos. Não via taxa de juros, mas via outras formas de investimento. Então, acho que esse conjunto da obra, ele gera dois movimentos. Um que é investimento em renda fixa no Brasil mais atrativo, porém nós temos esses pontos adicionais, principalmente quando a gente pensa em títulos públicos, né, que é a sustentabilidade do Estado e a sua solvência. E o segundo ponto é que existe uma contrapartida que está em outra esfera de investimento, nesses outros países que estão cortando juros, e fazem com que eles também se tornem mais atrativos por outros motivos. E aí eu acho que tem um movimento maior, que é um movimento que aumenta a nebulosidade em torno do cenário internacional. Que movimento é esse? Nós temos eleições norte-americanas, nós tivemos recentemente a escolha de um primeiro-ministro do Japão que afugentou o investidor, que trouxe uma certa nebulosidade para o mercado. Nós temos um questionamento muito grande sobre o que pode acontecer com a China, né? A gente viu um volume muito grande de políticas voltadas para ativação e reativação desse nível de atividade por lá. Então, isso começa a levantar questionamentos sobre, poxa, qual é efetivamente o nível de atividade da China? Qual é a capacidade que a China tem de se manter crescendo da forma como ela vem mostrando para o mercado ao longo dos últimos anos, né, diante dessa necessidade desse pacote tão grande. Então, acho que essa nebulosidade internacional, ela provoca um movimento, por um lado, de aversão a risco, o que prejudica os países em desenvolvimento, o grupo no qual o Brasil está inserido. Por outro lado, nós temos esse diferencial da taxa de juros que traz esse investidor para cá. O net disso, acho que no final das contas, é que a gente já surfou boa parte dessa apreciação do real e se existe ainda, obviamente, uma parcela que pode ser surfada, dependendo dos dados que serão divulgados, mas conjunturalmente falando, esse espaço é pequeno. Estruturalmente falando, esse espaço é menor ainda. Então, acho que nós estamos muito próximo do equilíbrio diante dos vetores que estão permeando a economia nesse momento. Ô, Carla, a gente queria falar um pouquinho mais de inflação, né? Porque mesmo com todo esse cenário inflacionário, desancoragem das expectativas, a gente ainda está vendo o número dentro do teto da meta. E ainda tem discussão, né? Bandeira tarifária, que o ministro quer rever, a bandeira vermelha, a questão do petróleo, que poderia cortar o preço pela Petrobras, tem a discussão do emprego, quanto isso
poderia trazer algum tipo de impacto na inflação, já que a gente está com uma atividade bastante forte, né, bastante aquecida. Como que está a sua visão, né, sobre esse cenário e esses eventos, né, que poderiam trazer ainda mais impactos, ainda mais desancoragem numa expectativa, num horizonte maior? Isso poderia acontecer? Esse é um cenário que existe um certo monitoramento para conseguir compreender um pouco desses movimentos? A situação da inflação no Brasil ela é um pouco mais complicada. Por quê? Porque existe uma gama de fatores que estão provocando essa desancoragem que ninguém consegue estimar eles ao certo, né? Existem muitas dúvidas por trás desses fatores. Essas preocupações, elas estão dentro do mercado e elas estão dentro do Banco Central também. Eu vou elencar essas preocupações aqui. A primeira delas é um questionamento sobre a credibilidade do próprio Banco Central, né, diante da mudança da presidência. O Banco Central tem trabalhado em cima disso, né, feito sinalizações muito claras para o mercado, nos seus documentos, nas falas dos seus membros, justamente para recobrar essa credibilidade, que uma vez conquistada precisa ser alimentada ao longo do tempo. Então, não é porque o Banco Central gozou dessa credibilidade num período imediatamente posterior que ele vai ter esse aval do mercado para sempre. Então, essa credibilidade está sendo buscada incessantemente pelo Banco Central e é um dos fatores de desancoragem das expectativas. O segundo ponto, que aí começa a ter raízes mais econômicas propriamente ditas, diz respeito justamente ao nível da atividade, a nossa taxa de desemprego e ao impacto que esse nível de atividade tem sobre a estrutura produtiva do país e sobre a inflação. Por quê? Porque a inflação, no final das contas, é o ajuste entre essa estrutura produtiva e a demanda que incide sobre ela, né? Dito isso, como nós temos um nível de atividade bastante aquecido aqui no Brasil hoje, como nós temos uma taxa de desemprego que é baixa, como nós temos um movimento de concessão de crédito, inclusive, que está em alta, né? Amparado pelo desenrola, amparado por um mercado de trabalho aquecido, amparado pela confiança do trabalhador, nós temos um nível de demanda muito elevado sobre essa capacidade produtiva. E esse é um ponto fundamental aqui, porque se o principal vetor de desancoragem dessas expectativas e de manutenção dessa inflação no patamar elevado está na esfera real, efetivamente é necessário uma taxa de juros bem mais desestimulativa e por um período mais longo de tempo. Então, esse é outro vetor que o Banco Central tem procurado contornar por meio da sua política monetária. E lá fora nós temos movimentos positivos que têm ajudado o nosso Banco Central. Se nós tivéssemos uma situação de alta nos juros internacionais, diferentemente do que está acontecendo agora, a situação ainda seria mais complicada. Mas o ponto aqui é o seguinte: esses dois vetores, eles são os fundamentais por trás dessa desancoragem das expectativas. Ambos estão tentando ser revertidos via política monetária, né? O Banco Central tem tentado reverter esses vetores via política monetária e tem feito isso de uma forma bastante correta, né? Vale lembrar que o Banco Central, quando olha para esses vetores, ele está olhando para o horizonte relevante da política monetária. Então, ele não olha mais para 2024. Ele está olhando para 2026, para o primeiro semestre de 2026, final de 2025, início de 2026. Agora, no curto prazo, aí nós ficamos muito dependentes de choques, né? Porque a taxa de juros que deveria incidir sobre essa economia, sobre essa característica e sobre essa conjuntura momentânea, ela já fez o seu papel. Então, agora a gente fica dependente de choques. Nós temos para vir, né? Choques de bandeira tarifária, como você bem mencionou, que devem levar esse IPCA para um patamar mais elevado. Nós estamos entrando em um período que sazonalmente é bem complicado em termos de inflação de alimentos, inflação de serviços no final do ano, inflação de produtos industriais por conta dessa sazonalidade, né, que move toda a economia de uma forma muito mais intensa. Então, a gente fica completamente dependente desses choques para estimar se o IPCA ficará abaixo ou acima desse limite superior do regime de metas para a inflação. Hoje, ao que parece, existe uma possibilidade palpável, né, significativa dele ficar abaixo desse limite superior, mas muito próximo dele. Então, essa é a perspectiva de mercado nesse momento. E se isso acontecer, a gente não tem efetivamente um ônus muito grande para o Banco Central, a gente não tem um ônus muito grande para o governo. Agora, quando a gente olha para esse horizonte relevante,
a gente vê, de um lado, né, o Banco Central fazendo seu papel, buscando essa ancoragem das expectativas e uma conversão inflacionária para o que é a meta inflacionária, e a gente vê, de outro lado, as contas públicas não ajudando de uma forma tão enfática assim esse movimento que tem sido buscado pelo Banco Central e um nível de atividade que é claramente positivo para o trabalhador, mas não é positivo em termos inflacionários e preocupa o Banco Central. Então tem esse contraste entre essas variáveis e a gente precisa ver o que vai acontecer daqui para frente, qual é a eficácia dessa política monetária, quais serão os movimentos de política fiscal, para entender o que vai acontecer com esse IPCA. Perfeito, Carla. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Sempre muito bom poder ouvir suas análises. Um ótimo dia para você. Até uma próxima. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.